Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai dar continuidade nas nossas aulas de revisão para matemática do Enem de 2021. Hoje a gente vai ter uma aula de funções de primeiro grau, onde a gente vai entender um pouco sobre o que é uma função de primeiro grau, como identificar um gráfico de uma função de primeiro grau, como é uma função de primeiro grau crescente ou decrescente, como encontrar as raízes e muito mais. Então, basicamente, é uma aula inicialmente um pouco sobre teoria e depois a gente vai resolver 4 exercícios nível Enem para que você entenda como é cobrado as funções de primeiro grau no Enem. Mas antes de começar, eu só queria deixar um recado para você. Assista esse vídeo até o final, que no final você vai ter uma surpresa, algo assim que vai te ajudar muito na matemática do Enem e com certeza vai facilitar muito a sua prova de matemática e com certeza vai te ajudar muito. Então, aguarde até o final que com certeza você vai gostar muito. Então, vamos lá, funções de primeiro grau. Então, vamos lá. Basicamente é o seguinte, função de primeiro grau, ela é basicamente uma função que relaciona um par de x e y, ou seja, x vai ser um termo de primeiro grau. Então, basicamente, a função de primeiro grau, ela nada mais é do que uma relação entre um valor de x e um valor de y. No caso, o nosso y é o f de x, então a gente tem que sempre lembrar que f de x é igual ao y, então a nossa f de x vai ser igual a uma expressão matemática envolvendo x. Então, relacionando assim o nosso valor de x com o valor de y. Se a gente observar, a gente também tem que ela é um termo de primeiro grau, por isso que ela é uma função de primeiro grau. Aqui no caso, o nosso x, ele é x. Quando ele é x assim, a gente sabe que é x na 1, e x na 1 é x de primeiro grau. Então, basicamente, essa aqui é a cara da nossa função de primeiro grau. Basicamente, f de x é igual a ax mais b. Daí, esses termos aqui, o que a gente tem que destacar? A gente tem que destacar que a e b são valores reais, isto é, não são números complexos, são valores reais. Pode ser valor negativo, pode ser valor positivo, pode ser número com vírgula, pode ser fração, pode ser radical, pode ser o que for, desde que sejam valores reais e não sejam números complexos. E vale destacar que para ser uma função de primeiro grau, uma exigência, no caso uma condição, é que o valor de a, o nosso valor do a, que é o termo que está multiplicando o x, o a ele tem que ser diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, a gente não tem mais uma função de primeiro grau. Então, para ser uma função de primeiro grau, o a ele tem que ser diferente de zero. Além disso, as nossas nomenclaturas para esses dois coeficientes, no caso o a e o a ele é o nosso coeficiente angular, então basicamente é ele que determina a inclinação da reta do gráfico da função de primeiro grau, e o b é o coeficiente linear, que também pode ser conhecido, também pode ser denominado como sendo o termo independente da nossa expressão. Então, basicamente, de um modo geral, a introdução de função de primeiro grau é essa. Essa aqui é a nossa cara da função de primeiro grau. A gente tem aqui o coeficiente angular, que tem que ser diferente de zero para ser uma função de primeiro grau. E a gente tem aqui o coeficiente linear, que é o termo independente. Uma coisa muito importante nos estudos das funções de primeiro grau são os gráficos. Então, agora a gente vai estar dando uma introduzida, a gente vai analisar um pouco a respeito dos gráficos da função de primeiro grau e o que cada valor, o que cada dado nos traz a respeito do gráfico. Então, vamos lá. A gente tem aqui o nosso plano cartesiano, certo? A gente tem o plano cartesiano e eu vou traçar aqui em vermelho uma função, o gráfico de uma função de primeiro grau qualquer. Então, eu tenho aqui o gráfico da minha função. No caso, ficou um pouquinho torto, mas você consegue perceber que é uma reta. Então, essa linha vermelha aqui é o gráfico da minha f de x, que é uma f de x qualquer, da cara f de x é igual a ax mais b. Destacando que a gente não sabe nem quem que é a e nem quem que é b. O que eu quero com esse gráfico? Eu quero mostrar para vocês que vocês consigam identificar algumas coisas. Primeiramente, o b. O b, a gente lembra lá do slide anterior, no caso da parte anterior dessa aula, que o b era o coeficiente linear. O b ele é um dos valores mais importantes que você consegue identificar no gráfico. Por quê? Porque o b ele é basicamente esse valor aqui. O b ele é o valor que corta o eixo vertical. Então, o b, se você tem um gráfico e você quer identificar quem que é o b, você sabe que o b corta o nosso querido eixo
y. Então, se você precisa identificar qual que é a sua função de primeiro grau e você tem o gráfico, você consegue enxergar através do gráfico. Se você tiver esse valor que corta aqui o eixo y, que é o eixo vertical, você consegue identificar quem que é o b. Então, esse pontinho aqui é o ponto B. Por que isso? Porque aqui em cima do eixo y, o que eu tenho? Em cima do eixo y, o x é igual a zero. Como o x é igual a zero, eu vou ter que a f de x, que é igual a y, vai ser igual a quê? Vai ser igual a a que multiplica zero, mais b. Portanto, aqui o y, a vezes 0 é 0, o y vai ser igual a b. Portanto, esse b aqui em cima do eixo y me dá justamente o valor de b. No caso, esse valor em cima do eixo y me dá o valor de b. Então, basicamente assim eu consigo identificar quem que é o b. Outras informações também que são muito importantes. Se você, por um acaso, tiver aqui, deixa eu identificar, se você tiver aqui um ponto 1, e você tiver aqui um ponto 2. O que acontece? Que eu tenho ponto 1 e ponto 2. Com esse ponto 1 e com esse ponto 2, eu consigo identificar o quê? Eu consigo identificar quem que é o meu alfa. No caso, quem que é esse meu A aqui, que a gente também pode chamar de alfa. Aqui ele ficou meio feio, mas basicamente esse alfa aqui é a inclinação da nossa reta. O A, que é o coeficiente angular, ele me dá quanto que essa reta está inclinada. Então, para você conseguir calcular o A, o que você pode fazer? Você sabe que P1 e P2 vão ter valores de x e vão ter valores de y. O que você vai fazer? Você vai pegar o segundo ponto, no caso os valores do segundo ponto, e subtrair pelos valores do primeiro. Por exemplo, y2 menos y1, que vai dividir por x2 menos x1. Então, se você quiser encontrar através do gráfico a sua função de primeiro grau, você pode encontrar o A dessa forma e o B você pode encontrar dessa forma. Só que vale destacar o seguinte, esse ponto aqui do B você também pode considerar, porque ele também é um ponto. Então, se você tiver um outro ponto aqui e você tiver o ponto do B, você sabe que x é igual a zero, você sabe que y é igual a b, então você também pode utilizar esse ponto para conseguir calcular o seu coeficiente angular. E outra informação que também é importante, que a gente vai destacar um pouco mais ali na frente, é que basicamente esse valor aqui que corta o eixo x, a gente vai estar chamando de raiz, mas a gente vai tratar especialmente dele um pouco mais para frente, mas basicamente essas são as principais informações que você consegue tirar de um gráfico. Então vamos lá, pessoal, a gente tem aqui um gráfico. Nesse gráfico eu tenho o meu eixo y, eu tenho o meu eixo x, eu tenho aqui um ponto que corta o eixo y, aqui eu tenho um outro ponto. E eu quero encontrar a nossa função, identificar qual que é a nossa função f de x, que é igual a ax mais b. Então vamos lá, como que eu faço isso? Da seguinte forma, eu vou utilizar aqueles conceitos que a gente acabou de aprender. Então se liga na dica, o que eu sei? Eu sei que o valor que corta o eixo vertical, no caso o nosso valor de y, vai ser justamente o valor de b. Então o que eu posso observar? Que esse gráfico ele me dá que o valor que corta o eixo vertical é 4. Como ele me dá que é 4, o que eu posso fazer? Eu posso identificar já que b é igual a 4. Como eu já sei quem que é b, agora só falta identificar quem que é o a. O a gente sabe que a gente pode pegar o segundo ponto e subtrair o primeiro. Então eu pego os valores de y e divido pelos valores de x. No caso aqui, eu tenho que o 6 é y e que o 2 aqui é x. Então, x2, y2. Aqui o 4, eu sei que o 4 ele é o resultado de um valor de x igual a zero. Então, aqui eu vou ter x1 e y1. Eu posso pegar y2, que é 6, menos y1, que é 4, e dividir por x2, que é 2, menos x1, que é 0. Então, menos 0. 6 menos 4 é 2. 2, que divide então por 2. 2 menos 0 é 2. 2 sobre 2 é 1, portanto, nosso A ele é igual a 1. Se o A é igual a 1, B é igual a 4, a nossa f de x ela é igual a 1, que multiplica x, portanto, x mais 4. Então, basicamente, essa aqui é uma forma que você tem de você conseguir encontrar a função. Mas pode acontecer, por exemplo, de você não ter o valor em cima do eixo vertical. O que você faz nessa circunstância? É exatamente isso que eu vou mostrar para você agora. Então vamos lá, basicamente eu tenho esse gráfico aqui. Se vocês observarem, ele não me dá o valor da raiz e ele não me dá o valor de b. Se eu tivesse a raiz e se eu tivesse b, eu poderia utilizar esse ponto. Mas como eu não tenho, eu vou ter que simplesmente utilizar esses outros dois pontos que
que ele me dá aqui. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou encontrar quem que é o a, que é o mais fácil que a gente pode utilizar aquela forma. Lembrando que sempre o segundo número que vai para a direita, ele é o 2. Então, a ordem começa vindo da esquerda para a direita. Como eu estou aqui na esquerda, esse aqui é o x1 e aqui o y1. Vai para a direita, esse aqui então é o x2 e o y2. Não é uma ordem aleatória, não. Da esquerda para a direita. Então, quem está mais para a esquerda é 1, quem está mais para a direita é 2. Então, vamos lá. Eu sei que o a vai ser y2, que é menos 2, menos y1, que é 4. Isso divide por x2, que é 2, menos x1, que é menos 1. Então, menos 1. O que eu vou ter? Menos 2 menos 4 é menos 6. 2 menos menos 1, menos com menos mais, 2 mais 1, 3. Menos 6 dividido por 3, então o meu a vai valer o quê? Vai valer menos 2. Como eu já sei quem que é o a, o que eu sei? Eu sei que a f de x ela é igual a ax mais b, mas eu já sei quem que é o a. Se eu sei quem que é o a, eu posso pegar qualquer um desses outros dois pontos, no caso eu posso pegar qualquer um desses dois pontos, substituir na função junto com a e vai me sobrar apenas o b para descobrir. Então é isso que a gente faz. Vamos pegar esse segundo ponto aqui. Eu sei que o y vale menos 2, então menos 2 igual ao nosso a, que vale menos 2 também, que multiplica pelo x, que vale 2, mais b. Eu sei que menos 2 vezes 2 é menos 4. Menos 4 passa para a esquerda, fica mais 4. Então, menos 2 mais 4, isso aqui é igual a b. Menos 2 mais 4, isso aqui é 2. Portanto, b é igual a 2. Se b é igual a 2, a gente pode afirmar que a nossa função f de x desse gráfico é menos 2x mais 2. Essa aqui é a nossa expressão. Então, essa aqui é mais uma forma. Você também poderia simplesmente pegar esses dois pontos e substituir aqui. Daí você teria um sistema de equação de duas incógnitas, então você tem várias formas de fazer. Essa aqui é mais uma forma que a gente ensinou. Outra coisa também, em alguns exercícios, como a gente vai resolver ainda nessa aula, em alguns exercícios você não vai ter o gráfico e você vai conseguir encontrar a função sem o gráfico, porque ele vai te dar algumas informações e você vai conseguir encontrar a sua expressão através dessas informações. Então, se você quer encontrar uma função de primeiro grau, nem sempre, dependendo do exercício, você vai precisar do gráfico. Sem o gráfico, em alguns casos, você vai conseguir resolver e encontrar a função. Outra coisa que é muito importante, mas isso já não é nem tão mais difícil, porque a gente conseguiu já aprender as principais coisas, mas uma outra coisa que é importante também é você saber diferenciar quando que uma função é crescente e quando que uma função é decrescente. Por quê? Porque pode acontecer que alguns exercícios você vai ter lá uma função, daí você sabe que o gráfico é de uma função decrescente, mas daí a resposta é a função crescente. Então você tem que saber identificar isso, porque alguns exercícios essa identificação vai ser necessária. Então como você faz? Se liga na dica. Primeira coisa que você sabe é que a f de x ela é igual a ax mais b, certo? Ax mais b. Então o que você faz nessa circunstância? Quem que vai mandar na nossa função? Lembra que eu falei anteriormente, coeficiente angular manda na inclinação. Então, o coeficiente angular, esse cara aqui, ele vai me dar se ela é decrescente ou crescente. Como é que eu interpreto, como eu analiso isso? É totalmente simples. Se eu tiver aqui um gráfico y, daí aqui eu vou ter o meu eixo x, certo? X, e eu tiver a seguinte função. Essa função aqui, ela é o quê? Essa função, como para a direita de x, como vindo para a direita, o nosso valor de y está aumentando, ou seja, ela está indo para cima. Essa função ela é crescente. Mas na nossa expressão aqui, como que eu sei que ela é crescente? O valor de a tem que ser maior do que zero, ou seja, tem que ser positivo. Então, se eu tenho um valor de coeficiente angular maior do que zero e o gráfico está subindo, a gente tem uma função crescente. No caso, os dois são juntos. O gráfico vai estar crescendo e o a vai ser positivo. Então, nesse caso, a gente tem uma função crescente. E a função decrescente, no caso, tenho certeza que você já matou, vai ser o contrário. Aqui tu vai ter o teu eixo y e aqui tu vai ter teu eixo x, certo? Daí a tua função, ao invés dela estar subindo, ela vai estar descendo. Então, nesse caso, você tem uma função que ela é decrescente, certo? A sua função é decrescente e o seu valor de a, ele é menor do que zero, ou seja, ele é negativo.
Nessa circunstância, quando você tem essa característica de uma função decrescendo, o a vai ser menor do que zero, então você vai ter uma função decrescente. Então, para você interpretar, para você conseguir identificar, a definição basicamente é essa. E para a gente finalizar essa parte teórica e partir para os exercícios, tem uma outra coisa que também é muito importante, que é o zero da função. Como que a gente identifica o zero de uma função? Totalmente simples. Se eu tiver aqui o meu plano cartesiano, vou ter meu eixo y e vou ter meu eixo x. Então aqui o eixo x e o eixo y. O que acontece? Eu vou ter aqui a minha função. Esse valor aqui, esse valor dx aqui, é justamente o valor que corta o eixo horizontal, que é o eixo x. Esse meu valor aqui, a gente vai chamar de raiz. Então, esse cara vai ser a raiz que a gente vai procurar. E, basicamente, como que a gente faz para encontrar a raiz? Observem o seguinte, quando a gente tem esse valor cortando o eixo x, o meu valor de y é zero, porque ele não vai para cima nem para baixo. Então, como o valor de y é zero, eu tenho que f de x é igual a y, que é igual a ax mais b. Como eu sei que o y vale zero, para eu encontrar a raiz, eu simplesmente faço 0 é igual a ax mais b. Como eu vou conhecer os valores de a e b, eu consigo então identificar qual que é a nossa raiz. Então vamos fazer um exemplo qualquer aí para a gente estar aprendendo, vendo como é que faz isso. Então eu vou ter f de x é igual a 3x menos 6. E eu quero encontrar qual que é a raiz dessa função. O que eu faço? Novamente, para eu encontrar a raiz, eu igualo a zero. Então 0 é igual a 3x menos 6. Esse 6 passa para a esquerda, você vai ter 6 igual a 3x. Esse 3 vai passar dividindo, então tu vai ter 6 sobre 3. 6 sobre 3 é igual a 2, portanto 2 é igual a x. Portanto, a raiz dessa função aqui é igual a 2. Daí você vai se perguntar, Eduardo, mas quando que você vai usar isso? Primeiramente, simplesmente para o exercício de gráfico, você pode aproveitar desse ponto para conseguir encontrar a expressão. Assim também como em alguns exercícios pode ser necessário igualar a zero. Vamos supor, a tua função de primeiro grau é uma função lucro e você quer saber quando que o lucro é zero. Você iguala a zero, você vai estar encontrando a raiz. Então é basicamente isso. Em determinados contextos vai ser necessário e por isso é importante que você saiba, no caso, como encontrar e como identificar. Então vamos resolver agora alguns exercícios para a gente ver como é cobrado de formas diferentes as funções de primeiro grau no Enem. Então vamos lá. Por muitos anos o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade, porém um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantando e vendia R$ 50 cada saca de 60 kg. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação de lucro L, que obteve em função das sacas de 60 kg vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, no qual colheu X sacas de 60 kg, e todas as sacas foram vendidas. Qual a expressão que determinou o lucro L em função de X obtido por esse produtor nesse ano? Então, o que o exercício quer saber? A gente tem claramente aí um exercício de funções de primeiro grau, onde ele quer saber uma expressão matemática, no caso uma função de primeiro grau, que determina o lucro L. Então vamos lá, como que eu resolvo isso? Totalmente simples, se liga na dica. Eu sei que o lucro, ele é basicamente o valor da receita menos o custo. Qual que é o custo que ele tem? O custo é de R$ 1.200 por hectare. Quantos hectares ele plantou? Ele plantou 10 hectares. Portanto, o meu custo vai ser o quê? Vai ser 10 hectares que multiplica 1.200 por hectare. Isso aqui vai ser 12.000. Então, esse aqui é o custo que ele tem. Já a receita é aquilo que ele recebeu, que é R$ 50 por cada saca, destacando que ele vendeu X sacas. Então, a gente matou o exercício, se liga na dica. Eu sei que a minha função L de X vai ser R$ 50, que multiplica uma quantidade X de sacas, menos o custo, que é 12.000. Então, no caso, essa é a minha expressão. L de x é igual a 50x menos 12.000, que no caso é a alternativa B. Então, basicamente, esse exercício aqui, você não precisou de gráfico, você não precisou de pontos. Só que ele te deu basicamente o coeficiente linear
e ele te deu o coeficiente angular. O coeficiente angular aqui é 50 e o coeficiente linear ele é basicamente 10 vezes 1.200. Então aqui você precisava lembrar dessa relação do lucro, que é a receita menos o custo, e lembrar que basicamente aqui o 50 teria que multiplicar o x. Então ele já te matou o exercício no x, facilitando isso para você. Então essa é uma forma que são cobrados os exercícios do Enem, no caso funções de primeiro grau. Ele não te dá um gráfico nem te dá ponto, mas ele vai te dando essas informações para que você consiga montar a equação. Então vamos resolver mais um exercício agora do Enem também sobre funções de primeiro grau. No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a diplomação em curso superior, considerando os 9 anos do ensino fundamental, os 3 anos do ensino médio e os 4 anos de graduação, o tempo médio, é de 16 anos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme apresentado na tabela. Considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante até o ano de 2050 e que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente. O ano em que o tempo médio de estudo das pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido será. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o ano em que pessoas acima de 14 anos vão ter o percentual pretendido de estudo que é desejado. Qual que é o percentual? O percentual é 70%. Então, eu sei que eu vou precisar atingir 70% do total, que é 16. Como que eu faço isso? Antes de começar, eu gostaria de destacar que esse é um exercício que ele pode ser resolvido por PA, ele pode ser resolvido simplesmente somando, ele pode ser resolvido assim como funções de primeiro grau. Como a nossa aula é sobre funções de primeiro grau, eu vou mostrar a versão de resolução sobre funções de primeiro grau. Mas isso não quer dizer que todos os exercícios de funções de primeiro grau você precisa resolver da mesma forma. É simplesmente uma forma de resolver, mais uma forma, mais uma macete, mais uma coisa que você tem, um recurso para conseguir solucionar os exercícios. Então, por isso, nesse exercício, nesta aula, a gente vai utilizar essa forma. Então, vamos lá. Eu sei que eu quero atingir 70% de 16. Então, eu tenho que calcular quanto que é isso. Então, 70% de 16. Isso aqui é igual a 70 sobre 100, que multiplica 16. E isso aqui vai ser igual a 11,2. Como isso aqui é igual a 11,2, agora eu preciso identificar qual que vai ser a minha função. Então, eu vou chamar minha função de f de x é igual a x mais b. Como eu sei que o tempo ele depende do ano, eu sei que o tempo, no caso, o tempo de estudo depende do ano. Então, o tempo é y e o ano é x, porque você dá um valor de ano e ele vai te voltar uma quantidade de tempo de estudo. Então, o tempo de estudo é y e o ano é x. Feito isso, eu posso então pegar e identificar já quem que é o meu A. O meu A, eu posso aqui chamar esse segundo cara aqui de 2 e esse primeiro cara de 1. Então, y2 menos y1, x2 menos x1. Então, meu caso, 7 é o meu y2 menos 6,4 e isso aqui divide pelo x2 menos x1, que é 2007 menos 2003, certo? 7 menos 6,4, isso aqui é 0,6. 2007 menos 2003, isso aqui é 4. 0,6 sobre 4 é 0,15. Então, eu já tenho quem é o meu A. Para eu encontrar o B, eu posso fazer a mesma forma que a gente utilizou antes, quando a gente não tinha o B no gráfico. A gente pega o quê? A gente substitui o A aqui na nossa expressão. Então, a gente vai substituir o A aqui. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o B com um ponto. Então, eu vou considerar esse ponto aqui, 2007 e 7. O que eu vou ter, então? Eu sei que Y é 7. Então, 7 é igual a 0,15. O meu x vale 2007, então vezes 2007 mais b. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 7 menos 0,15, que multiplica 2007. Isso aqui é igual a b. Se você fizer essa conta aqui, eu vou resumir, mas o b vai dar menos 294,05. Então, esse aqui vai ser o meu valor de b. Feito isso, eu já consigo identificar qual que é a minha função. Então, minha função f de x vai ser igual ao quê? 0,15x menos 294,05. O que eu quero saber? Eu quero saber basicamente qual ano atinge o y 11,2. Portanto, eu pego essa expressão igual a 11,2. Então, eu vou ter 11,2 é igual a 0,15x, que vai estar subtraindo 294,05. Então, você vai ter aqui o seguinte, você vai ter 11,2
mais 294,05. Isso aqui é igual a 0,15x. Isso aqui vai ser igual a 305,25. Então, tu vai ter 305,25 é igual a 0,15x. Feito isso, o que você faz agora? O 0,15 passa dividindo. Então, tu vai ter 305,25, que vai estar sendo dividido por 0,15, que é igual a x. Fazendo essa divisão, o que você vai encontrar? Você pode fazer da seguinte forma, na verdade. Você multiplica por 100 em cima e embaixo. Então, tu vai ter 305,25, que divide por 15. Vai estar dividido por 15. Por quê? Aqui tu tem duas casas depois da vírgula e aqui também. Então, para facilitar, multiplica por 100 em cima e embaixo. Isso aqui é igual a x. Fazendo essa divisão, o que você vai ter? Você vai ter que x é igual a 2035. Se é 2035, a alternativa correta é a alternativa D. Então, basicamente, é uma questão assim meio chata, porque você tem que encontrar o coeficiente, você tem que encontrar a função e são números ruins. Então, o problema dessa questão não é nem a função de primeiro grau. O problema dessa questão é que são números ruins. Mas, basicamente, você pode fazer com funções de primeiro grau, só que se você fizer, por exemplo, com PA, você vai ter a mesma dificuldade porque os números são os mesmos. Então, a dificuldade, ela persiste, mas seria basicamente isso. Então, vamos lá, resolver agora um exercício com gráfico. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico formado por dois segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Então, o que o exercício quer saber? Basicamente, o exercício quer saber a vazão da bomba que entrou na segunda hora. Então, basicamente, ele quer saber, essa vazão, ela é o coeficiente angular dessa segunda bomba. Então, primeiramente, o que eu vou ter que fazer? Como eu tenho inicialmente uma bomba e depois é colocada outra bomba, eu vou calcular primeiro o coeficiente angular da primeira bomba, que é a vazão dela, e depois, com essa vazão, eu consigo descontar na vazão total do segundo trecho e assim consigo identificar qual que é a vazão da segunda bomba. Então é isso. Como que eu faço? Começando aqui nesse primeiro trecho. Esse primeiro trecho é o trecho com uma bomba. Já aqui a gente tem duas bombas. Se eu observar, aqui ele sai de 6.000 e vai para 5.000. Então o que eu vou ter? Eu sei que se ele for de 6.000 para 5.000, eu vou ter que a minha vazão inicial aqui, ela é o quê? Ela é 1.000, que foi o que diminuiu, dividido por 1 hora, porque eu sei que vazão é litro por hora. Então, 1.000, que no caso é a diferença entre 6.000 e 5.000, dividido por 1. Isso aqui é o quanto que ela diminui por hora. Então, a vazão da bomba 1, ao invés de inicial, vamos chamar de bomba 1, vai ser 1.000 litros por hora. Beleza. Agora a gente vai calcular a vazão total, ou o coeficiente angular total do segundo trecho. Então, vazão total. Se eu sei que aqui eu tinha 5.000 e esvaziou, então aqui eu vou ter que esvaziar 5.000. Então esvazia 5.000 e eu tenho quantas horas? Eu tenho 2 horas, porque ele sai do 1 e vai até o 3. Então 5.000 dividido por 2, isso aqui vai dar 2.500 litros por hora. Mas eu sei que 1.000 litros por hora são dessa primeira vazão aqui. Então eu desconto isso, eu desconto 1.000 e eu vou ter 1.500 litros por hora. Então a segunda bomba, ela tem exatamente isso aqui de vazão, que no caso é a alternativa C. Então basicamente aqui, pessoal, a gente tem um exercício de funções de primeiro grau, porque ele tem aqui uma reta. A gente não utiliza necessariamente da função, mas a gente utiliza os nossos conhecimentos e os nossos conceitos que a gente aprendeu lá do coeficiente angular. No caso aqui, você vai pensar, mas por que você não fez 5.000 menos 6.000 seguindo a ordem? Não vai mudar, porque aqui, como a gente quer saber uma quantidade, no caso em módulo, a gente quer saber a quantidade de vazão, 1.000 litros por hora está ok. Mas como é uma redução, a gente sabe que é uma redução negativa. No caso, a gente sabe que essa vazão, ela é, entre aspas, uma vazão negativa, porque ela está reduzindo o volume de dentro da cisterna. Então, basicamente, nesse caso aqui, específico, como a gente não quer montar a função, você não precisa do sinal negativo. Mas se você quisesse encontrar a expressão, se ele pedisse para você a expressão matemática, daí você utilizaria o sinal. Aqui a gente calculou o coeficiente angular das duas, só que como ele não pedia a expressão e sim somente a vazão, daí nesse caso não foi necessário utilizar o sinal. Então vamos resolver agora o nosso último exercício para finalizar essa aula.
Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Então, basicamente, aqui a gente tem um exercício do Enem, e esse exercício ele quer saber justamente a expressão algébrica. Você achava que a gente não ia ter, mas a gente vai ter. Então, o que ele quer? Se liga na dica. Ele quer saber a expressão algébrica e ele me dá o gráfico. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu sei que a f de x ela é igual a ax mais b. Então, eu tenho que identificar quem que é a e quem que é b. Como que eu faço isso? Eu sei que o B é o valor que corta o eixo Y, o valor de Y que corta o eixo Y. E ele me dá aqui vale 50. Portanto, eu sei que o B vale 50. Se o B vale 50, se eu analisar, eu tenho aqui duas funções que o B vale 50. Essa daqui e essa daqui. Mas observe o seguinte, eu sei que essa expressão aqui, essa função, ela é uma função que decrescente. Por quê? Porque o nosso gráfico está descendo. Portanto, o A ele é menor do que zero. O A é o quê? O A é negativo. Então, o A é negativo. Se o A é negativo, a alternativa correta é a alternativa B. Porque aqui ó, o A é positivo. É 1 sobre 10 positivo. Como aqui é uma expressão decrescente, o A tem que ser negativo, que é justamente o que a gente tem aqui na B. Então, somente analisando isso, a gente já conseguiu matar o exercício. A gente conseguiu identificar que o B é 50 e que o nosso A é negativo, então a gente já sabe que a expressão correta é essa. Mas caso você queira identificar quem que é o A, você pode fazer o seguinte, você pode pegar o ponto aqui da raiz. Você sabe que aqui o Y é 0 e que aqui a raiz, o X é igual a 500. Então, eu sei que 0 vai ser igual a A, que multiplica 500 mais 50. Portanto, eu vou ter 50 passa para a esquerda, menos 50, dividido por 500. Isso aqui é igual ao A. 0 corta com 0, aqui eu posso simplificar por 5 em cima, fica 1, e por 5 embaixo fica 10. Portanto, o meu A é menos 1 sobre 10. Logo, a minha expressão vai ser f de x é igual a menos x sobre 10 mais 50, que é justamente a alternativa B. Então seria basicamente essa mais uma forma aí que é cobrado os exercícios de matemática do Enem, no caso exercícios de funções de primeiro grau. Por isso é muito importante você treinar todas, que com certeza você pode encontrar várias delas no Enem. E como eu tinha prometido para vocês, no final desse vídeo a gente vai ter alguma coisa muito importante para você. Você que vai fazer o Enem, você sabe que é muito importante você identificar quando que você precisa fazer conta e quando não precisa fazer conta. Como você pode observar nesse último exercício aí, no final eu mostrei para você como calculava o A, mas apenas identificando e interpretando, a gente não precisaria fazer nenhuma conta. E esse tipo de sacada você precisa desenvolver com o tempo. Só que se você tiver as informações anteriormente de alguém que já aprendeu isso, de alguém que já desenvolveu, fica muito mais fácil. E eu lancei tudo isso num único e-book, um e-book que eu estou ensinando para você. Como identificar quando você precisa fazer conta e quando não precisa fazer conta, como identificar momentos que você pode economizar contas, simplificar, facilitar coisas, como resolver exercícios mais difíceis, como resolver exercícios mais fáceis e muito mais. Tudo isso eu coloquei dentro de um único e-book que está com preço super acessível e é totalmente resumido para você. Então, se você está interessado em ficar mais perto da aprovação e tirar mais de 700 pontos na prova de matemática, acesse o link na descrição e também no comentário fixado. Adquira já esse e-book, com certeza é uma oportunidade incrível, o Enem está chegando e com certeza se você adquirir esse e-book com tudo resumido vai ficar muito mais fácil para você a prova de matemática. Então é isso, pessoal, basicamente isso, essa é a nossa aula de funções de primeiro grau. Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.